A gente estuda agora todos esses assuntos, estuda a história entre Yaakov e Esav, né, os dois filhos de Yitzhak, que a gente sabe que Yaakov ele foi e pegou as brachot no lugar de Esav. E uma das coisas que Yitzhak, ele na hora do Yaakov chegar lá para receber as brachot, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, Kol Yaakov, Ve'adayim Yedei Esav. O que ele fala? Ó, vamos escrever assim, ó, como está escrito na Torá. Hakol. A gente pode até pegar melhor onde está na Torá. Para a voz de... Então aí que está. Se não me engano, a segunda vez vai ter Kol Yaakov. A voz de Yaakov. Se alguém quiser pegar o Rumash, vê se esse segundo Kol tem vav ou não. O primeiro não tem. Então a voz é a voz de Yaakov, mas as mãos são as mãos de Esav, porque ele se vestiu, tal, então ele ficou peludo, que nem Esav ele era peludo. E nossos sábios eles têm uma drachá no que eles falam o seguinte, eles falam, está escrito que Kol zman shakol kol Yaakov, no momento que a voz é a voz de Yaakov, as mãos não são as mãos de Esav. Esav simboliza os goim, que eles sempre estão brigando, os goim que querem o mal do povo do Am Israel. Então, enquanto a Kol Yaakov, enquanto a voz é a voz de Yaakov, ou seja, enquanto o povo de Israel está usando a sua voz, está fazendo tefilot, está estudando Torá, está forte espiritualmente, as mãos não vão ser as mãos de Esav. Esav não vai ter força para fazer mal com o povo de Israel. Quando que Esav tem força? Quando a Kol não é Kol Yaakov, o povo de Israel não está usando sua voz como deveria. Ah, sim. Certo? Está explicado. Então, enquanto a voz é a voz... É uma gangorra, na verdade. Se a Kol é Kol Yaakov, o Yadayim não é Yedei Esav. Certo? Tá certo, está explicado. Ok, como está escrito então, vamos ver? Exatamente. Essa primeira está sem Vav, e essa primeira com Vav. A Kol Yaakov, Ve'adayim Yedei Esav. Ok, é só esse último Vav aqui do Esav que não tem. O Esav aqui é sem Vav. Tudo bem. A pergunta é que essa é uma drachá famosa, essa é uma frase famosa, todo mundo fala sobre essa frase. Todo tempo que a Kol Yaakov, a Yadayim não é Yedei Esav. A pergunta que tem é que na Torá parece que está escrito o contrário. Está escrito, tem os dois juntos, a Kol Yaakov, a voz de Yaakov, e a Yadayim Yedei Esav. E as mãos são as mãos de Esav. Não está escrito todo o tempo que a mão é de Yaakov, a voz é de Yaakov, a Yadayim, as mãos não são de Esav. Está escrito não, os dois, os dois ao mesmo tempo. Não, as mãos são de Esav. A voz é a voz de Yaakov, as mãos são mãos de Esav. A gente fala assim, não, na hora que a mão é mão de Yaakov, da hora que a voz é a voz de Yaakov, a mão não é a mão de Esav. Então parece contrário ao que está escrito na Torá. Então isso já fala o Gaon de Vilna, ele fala, interessante, ele fala daqui, da onde que tem essa drachá? Que esse kol está hasser. O que quer dizer kol hasser? A palavra kol está faltando vav. Então o Gaon de Vilna fala, no momento que está faltando vav, dá para se estudar da seguinte forma. Tem o jeito de estudar é o seguinte, a kol, tem voz, mas a voz está fraca, está faltando vav. Está fraca. Ou seja, no momento que a voz está fraca, então aí sim as mãos são as mãos de Esav. Mas se a voz estivesse forte, ou seja, se o homem tivesse firmeza, fazendo como se deve, aí sim as mãos não iriam ser as mãos de Esav. Outra explicação também, na mesma ideia do Gaon de Vilna, é a Kol sem Vav parece kal, fraco. Então, de novo, essa cola aqui está fraca. No momento que está fraca, aí sim as mãos são as mãos de Esav. Mas se ela estivesse forte, aí ia ser diferente. As mãos não dava para ser as mãos de Esav. Esav não ia ter força para lutar se levantar contra o Am Israel. Então o que significa ser estudar a Torá fraco? Então uma das coisas que se aprende de estudar a Torá fraco é talvez a pessoa estuda a Torá, mas não com todo o seu potencial. Não com entusiasmo, não está feliz, não está triste. Então uma das coisas que a pessoa não pega detalhes. Tem que ser de coração. Não absorve, exatamente. Então uma das coisas que a pessoa... Isso aqui que tá faltando aqui,
já é o suficiente, não é só não estudar, é estudar sem entusiasmo. Com Então isso aqui entusiasmo que ele a vai gente pegar. pode aprender. Está escrito que, outra coisa interessante que tem no Kriakar, ele fala assim que Esav, o Kriakar é o comentarista do Humash, ele fala assim que Esav disse que vai se aproximar os dias de luto do meu pai, o Esav está falando que é o Yitzhak, e aí eu vou matar Yaakov. Por que ele relacionou o momento que ele vai matar Yaakov com a morte do pai dele? É fácil. Não magoar o pai. Ele sabe não magoar. Esse é literalmente a gente aprende ele sabe isso. que o pai é forte e ele não teria coragem de se aventurar a matar o irmão. Porque Como ele sabe que forte o pai que é fisicamente. forte espiritualmente, físico, ele representa uma proteção. Tá. A explicação literal é que ele não Literal, queria, Davi, até porque Esav é o símbolo do Kibbud Avaim, de ele- respeitar o pai. Interessante que Esav é o símbolo, ele respeitava mais do que todo mundo. Ele não teria coragem de Então, atentar óbvio que ele não ia contra. dar essa tristeza pro pai dele. Exatamente. Só que o Kriakar, ele fala uma resposta muito bonita. Ele fala assim: sabe o que vai acontecer quando o pai dele morrer? Esav vai morrer? Yitzhak vai morrer? Yaakov vai ficar de luto. Yaakov de luto, a gente sabe que uma das leis do luto das 7 semanas é que não pode estudar a Torá. Vai ser uma semana que Yaakov não vai poder estudar a Torá. Eu vou aproveitar que Kol Yaakov não vai ter Kol Yaakov, aí eu vou me levantar contra ele e vou matar ele, porque a força dele, ele vai perder. Vai perder. O que a gente aprende daqui? A gente pode aprender algumas coisas daqui. Primeira coisa, existe Torá quando a pessoa está enlutada. Tem as leis de luto, ela pode estudar. Ela pode estudar assuntos de luto. Só que é um estudo triste. A pessoa, quando está enlutada na semana de luto, ela com certeza não tá estudando com alegria. E aí, a gente já explicou, já está faltando a alegria, o potencial do estudo dele já cai. Isso que a gente falou, que está fraco já, o estudo está fraco. Então basta isso, o Issa falou, para ele querer já se aproveitar disso e atacar Esav. Então é interessante. Então isso Atacar Yaakov. Atacar Yaakov. Então essa foi a tática que Esav pensou, né, na hora para poder conseguir derrotar Yaakov. Então a gente tem que só para finalizar isso aqui, que a gente vê que no estudo da Torá é muito relacionado com alegria. A pessoa tem que estudar algo que ela gosta de estudar. Isso é interessante. Então, diferente das mitzvot. Mitzvot, a pessoa tem que combater, talvez, uma mitzvah que é difícil para ele fazer, vai lá e faz. Talvez seja a sua missão, você ir lá e tentar passar sobre isso. Mas em relação a estudo da Torá, a pessoa deve estudar o que ela gosta. É óbvio que o Yehudi tem mitzvah de saber toda a Torá, mas ele tem, sim, dever assim, de estudar sempre o que ele gosta, que ele vai estar estudando mais, vai se lembrar mais, e assim ele vai continuar estudando. Se ele não gostar, ele vai parar. Então, que isso seja uma boa lição da Parashá. Um a gente exemplo. tem que estudar, se fortificar, estudar com alegria, que é o melhor estudo que Com tem. entusiasmo. Ele não fez isso também quando o pai estava vivo, porque quando ele saía, ele fazia de tudo de ruim. Quando chegava do pai, ele pancava um bonzinho. Ok. É por isso que ele esperou o pai morrer. Você falou uma pra coisa poder- espetacular que serve para todos.